Então, quando se escolheu Fernando Henrique Cardoso, jamais ele disse que seria candidato à reeleição. E um dos primeiros atos dele foi colocar na Constituição brasileira a reeleição. A paternidade do Plano Real parece ser um assunto mal resolvido. A estabilização da economia acabou associada a Fernando Henrique Cardoso, mas o plano foi idealizado no governo Itamar. O senador nos recebeu no Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Itamar Franco chegou à presidência, a inflação ainda era um martírio. Chegava a 4% ao dia. Mas foi no meio de seu governo de 2 anos que surgiu a ideia do Plano Real de Estabilização da Economia. O plano foi lançado no fim de fevereiro de 94 e instituiu a URV, a Unidade Real de Valor. Começou a desindexação da economia e lançou o real, a nova moeda brasileira. O objetivo era um só: acabar com a hiperinflação que assolava o país. Do seu governo de 2 anos, é o Plano Real, que até hoje, nós temos sofrendo as consequências pela estabilização da economia. Agora, quando se fala do Plano Real, normalmente se lembra de Fernando Henrique Cardoso. Isso não incomoda o senhor, não? O povo brasileiro não sabe, porque de repente também se eu for ler a história do Plano Real, é só seu Malan, é só Peçarida, não sei mais quem, não sei mais quem. De repente até parece que foi o doutor Cardoso, que nem ministro mais era, porque tinha deixado o cargo em março, e nós lançamos o Plano Real a 1º de julho de 94, parece até que foi o doutor Cardoso que assinou a medida provisória. Já que ele tinha assinado a cédula, e eu errei deixando que ele assinasse a cédula, que ele nem constitucionalmente poderia ter assinado a cédula. Eu quero ver no bom de vocês. Você fica triste ou fica aborrecido quando fala com o Fernando Henrique Cardoso? No início sim, mas depois não. Se ele quiser ficar com o Plano Real para ele fica. A situação, na época, era parecida e até pior do que hoje. Havia inflação, você ganhava o seu salário no fim do mês, não tinha dinheiro para comprar porque os preços subiam. Havia muita desordem. O que nós fizemos? Juntamos os brasileiros, os empresários, os trabalhadores, as donas de casa e organizamos um time, um grupo competente que pensava no Brasil. E passamos a explicar ao Brasil o que precisava fazer, quais eram os passos para melhorar a situação. E fizemos algumas reformas. Seguramos a inflação. De repente até parece que foi o doutor Cardoso, que nem ministro mais era, porque tinha deixado o cargo em março, e nós lançamos o Plano Real a 1º de julho de 94, parece até que foi o doutor Cardoso que assinou a medida provisória. Já que ele tinha assinado a cédula, e eu errei deixando que ele assinasse a cédula, que ele nem constitucionalmente poderia ter assinado a cédula. Se ele quiser ficar com o Plano Real para ele fica. De repente até parece que foi o doutor Cardoso, que nem ministro mais era, porque tinha deixado o cargo em março, e nós lançamos o Plano Real a 1º de julho de 94, parece até que foi o doutor Cardoso que assinou a medida provisória. Já que ele tinha assinado a cédula, e eu errei deixando que ele assinasse a cédula, que ele nem constitucionalmente poderia ter assinado a cédula.